Inclusive a Folha de São Paulo noticiou sobre isso, uma notícia correta, que diz que o Eduardo está disposto a abrir mão do seu mandato de deputado. E disse, se for necessário, eu não volto ao Brasil. Eu conversei, os jornalistas me procuram longamente para falar sobre o Eduardo, eu volto a dizer aqui a vocês, eu não sou assessor de imprensa do Eduardo, eu não sou o porta-voz do Eduardo. Nós temos alinhamentos e uma parceria estabelecida na questão dos Estados Unidos. Mas essa é uma decisão de foro íntimo do deputado, ele tem a posição dele, eu recomendei uma determinada posição, vamos ver o que ele faz. Assim como vocês me perguntaram se ele ficaria ou não nos Estados Unidos, eu disse, olha, minha recomendação foi que ele ficasse. O pai, por exemplo, recomendava que ele não ficasse. Eduardo teve a coragem de desafiar a posição do pai ao vir aos Estados Unidos. E quando eu dizia a vocês, jornalistas, que ele estava disposto a abrir mão do mandato atual, abrir mão da eleição para senador do ano que vem, que se fosse necessário, e do que mais fosse necessário, de talvez nunca mais, ou talvez ninguém sabe quando, voltar ao Brasil, ele estava disposto a abrir mão de tudo isso para libertar a nossa nação, vocês não acreditaram. Achavam que eu estava brincando. Sabe qual é o problema? Vocês não entendem que ainda existem pessoas sérias no mundo. Muitos de vocês não acreditam que existem pessoas sérias. Tem idiota achando que a gente está ganhando dinheiro com tudo isso, mesmo com todos os fatos mostrando o contrário. Alguém achando que é cálculo político, que o Eduardo está fazendo isso só para ser presidente. Ora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eduardo e eu somos homens falhos, pecadores. Mas nós aspiramos à virtude. Nós queremos ser virtuosos e fazer o que é correto. E acreditem, isso ainda existe. Nem tudo é cálculo político. Eu quero dizer a você que está me assistindo, você também pode ser virtuoso. Na verdade, a única salvação para o país é se você também for assim. É se você também for virtuoso. Ora, a Bíblia diz que se houvesse um punhado de justos, 10, um punhado de justos, Sodoma e Gomorra não teria sucumbido. Nós precisamos ser o punhado de justos. Vejam que coisa absolutamente extraordinária que 2 homens, imbuídos no espírito de fazer o certo, veja o que foi feito até agora. As pessoas não têm a dimensão do quão extraordinário foi isso. Agora talvez vocês tenham, porque as pessoas vão bater na Casa Branca e vão dar com a cara na porta, a gente vai falar sobre isso. Mas 2 homens com pouquíssimos recursos conseguiram trazer a atenção do Brasil para o presidente dos Estados Unidos, enquanto 200 países batem na porta do presidente e não tem sucesso. Nós conseguimos botar o Brasil no centro da discussão. Por quê? É a providência. Se vocês fizerem o certo, se vocês forem virtuosos, nada pode deter vocês. Nada. Busquem o reino de Deus e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Acreditem nisso, tenham fé. O significado de fé é isso, é a certeza de que se você fizer o certo, o melhor vai acontecer. E o que vai acontecer? Há quem esteja se perguntando se as tarifas vão surtir efeito. Tem gente que ainda está perdida, perguntando quando vem para Paula Magninski. Eu ouço isso, eu boto dois facepalms na mão. Porque tem que ter uma certa paciência. Eu peço a vocês, respirem. Respirem. Em primeiro lugar, entendam. Na escala, o que nós buscamos desde o início? Um negócio chamado leverage. Eu não sei como é que se chama esse troço em português, mas leverage é o seu poder de barganha em uma negociação. A oposição brasileira estava de joelhos, não tinha com o que negociar, estava sem condições de reação, e o que nós buscávamos, ora, que houvesse algo que viesse dos Estados Unidos para que desse à oposição brasileira o poder de barganha, o poder de negociação, o poder de fazer algum mal ao outro lado, para que nós pudéssemos negociar o que nós queríamos, que era a anistia, liberdade e fora Alexandre. A lei Magnitsky era, e eu já volto a falar sobre ela, e é uma ferramenta muito boa de poder de barganha. Ora, a gente poderia mostrar que individualmente os ministros poderiam sofrer algumas consequências. Mas a verdade é que boa parte das pessoas que não seriam afetadas por isso não estariam sujeitas à lei Magnitsky. Na escala
das coisas que nós esperávamos, a última delas e a mais poderosa eram tarifas contra o Brasil. O que o presidente Trump resolveu nos conceder é muito mais do que nós pedimos inicialmente. O presidente decidiu, let's not fuck around, não vamos ficar de brincadeira e vamos direto para o último remédio. Magnitsky está aqui, tarifas está aqui. Pode ser que você não entenda isso. Não tem problema. O funcionamento do establishment brasileiro é complexo mesmo. E nada impede, e eu acredito que teremos, que também venham sanções pessoais. Mas nós já temos, neste momento, no Brasil, todo o leverage, todo o poder de barganha suficiente para resolver os problemas do país. Só que nesse momento as pessoas têm que ter um pouco de calma. Um dos problemas graves do Brasil, o problema brasileiro, diria Freud, que é um problema sexual. Né? Primeiro, é um problema de broxidão. A gente tem uma parte enorme da população que é broxa. As pessoas são desanimadas, as pessoas não acreditam nas coisas, as pessoas são derrotadas. É a turma do pau mole. Muito grande. Problema de... inclusive, se eu for ministro da Saúde, em vez de ministro da Defesa, eu vou fazer Bolsa Cipionato e Bolsa Cialis. São duas promessas importantes que eu posso fazer aqui para você no ar. O outro problema do Brasil, além da broxidão, é a ejaculação precoce. As pessoas não conseguem apreciar uma preliminar, aquela preliminar gostosa que tem que ter, pô. Calma. Mulher tá tirando a roupa, aprecia, visualiza, toca, sente. Não vai querer logo gozar, pô. Espera. Então tem essa questão da ejaculação precoce. Esse é o momento de segurar a ejaculação precoce. Eu digo isso porque o Brasil ainda está se movendo. As coisas ainda estão, as pessoas estão entendendo o que está acontecendo depois da bomba, do terremoto que foi a tarifa Moraes. O solo ainda está se ajustando. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Lula, neste momento, está comendo jabuticaba feliz e preparando as próximas cagadas, e o Alexandre está dobrando a aposta. E eu sempre disse, eu sempre cito aqui, certeza número 1, o Lula sempre vai fazer cagada. Certeza número 2, o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Mas o que está acontecendo agora é um enorme desconforto do empresariado, do establishment político e da elite financeira brasileira. Eu vou explicar para vocês. Vejam, por exemplo, a lista dos 20 maiores exportadores do Brasil. Todos esses 20 maiores exportadores do Brasil, todos, sem exceção praticamente, acho que sem exceção nenhuma, são clientes dos escritórios de advocacia dos ministros do Supremo. Todos eles têm relação com o STF e com o governo. E eu me pergunto, como vocês acham que eles estão lidando com as notícias da tarifa Moraes? Mas é claro que, num primeiro momento, a gente vai ter aquelas pessoas que creem que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, o Trump está fazendo isso, mas não vai acontecer. Vai aparecer um salvador da pátria sem que ninguém tenha que abrir mão de nada. Né? Dentre as pessoas que apareceram para salvar a pátria, as pessoas que vão conseguir resolver o problema, ou melhor, em vez de salvar a pátria, eu deveria dizer salvar o regime, vem o candidato a presidente do sistema, o candidato predileto do sistema, que é o governador Tarcísio. Porque imediatamente após o anúncio da tarifa Moraes, ele pegou um avião para se encontrar com o presidente Bolsonaro. E ele esteve, de fato, com o presidente Bolsonaro, segundo os relatos da imprensa, e eu tenho que dizer que a reportagem está correta, as minhas fontes confirmaram que foi o que aconteceu, da forma que aconteceu, e o presidente Bolsonaro encontrou o governador Tarcísio e ficou relativamente calado em relação à postura do Tarcísio de tentar fazer algo para reverter as sanções. E é isso, por exemplo, que eu me refiro como completa falta de liderança. Porque falta de liderança é isso, se você não lidera, as pessoas não sabem para onde tem que ir. Aquele era o momento do presidente Bolsonaro ter dito ao Tarcísio que não ia ter discurso de reversão de sanção nenhum, e que nós estamos em guerra total. Mas não. O presidente Bolsonaro ficou em silêncio, e diante do silêncio dele, o Tarcísio adotou a postura que ele achou melhor e resolveu conversar com o encarregado de negócios do Brasil. Entendam, encarregado de negócios. Por que encarregado de negócios? Porque o encarregado de negócios é a primeira pessoa dentro da embaixada brasileira. Por que ele é a primeira pessoa dentro da embaixada brasileira? Porque o Trump não se dignou a indicar um embaixador para o Brasil. Então não há embaixador americano no Brasil.
7 meses de governo Trump, e até agora não há embaixador dos Estados Unidos no Brasil. No lugar do embaixador fica o charge d'affaires, que é um francês bonito, para encarregado de negócio. Por que se chama encarregado de negócio? Porque ele tem a função de cuidar da burocracia estatal dos Estados Unidos no Brasil. Então ele cuida dos consulados, dos vistos, de ter pessoas dentro dos departamentos de visto, etc. Ele cuida das questões burocráticas. Estamos falando, então, do Tarcísio encontrando um burocrata indicado pelo governo Biden que está no 6º escalão. Tem pelo menos 5 pessoas acima dele dentro do escalão diplomático. Ele reporta para o Departamento de Estado, para o setor regional, que tem lá o líder do hemisfério ocidental, que tem, por sua vez, o deputy secretário, e depois do deputy secretário você tem o secretário, e aí lá você chega no staff do presidente direto, o chefe de gabinete, de política pública, etc., e aí o presidente. O Tarcísio está conversando com esse cara aqui. 0 poder de decisão, 0 acesso ao presidente Trump. E não só fez isso, como também adotou o discurso de negociar com os Estados Unidos para reverter as sanções, sem necessariamente incluir a questão da anistia. E disse que a anistia era um ponto de vista. A anistia é um ponto de vista, o ponto de vista da liberdade. O outro ponto de vista é o ponto de vista da China. Não é um ponto de vista. É o único ponto de vista que liberta o próprio povo dele. E essa é a minha divergência com o Tarcísio. Ele acha que colocar a questão econômica do empresário, grande empresário de São Paulo, está à frente da liberdade da Débora. Eu não acho. Eu estava vendo um vídeo de uma menina, filha de um preso, que podia ser minha filha. Eu não vou virar minhas costas para isso, para Gerdau vender mais aço para os Estados Unidos. Não vou, desculpa, para Suzano vender mais celulose. Não vou, eu lamento. Há uma escala hierárquica diferente. Não vou. Puta, a Embraer se ferrou. São José dos Campos, cidade da minha querida Natália, da minha mulher. Puxa, vai sofrer muito com a Embraer não conseguindo vender mais avião para os Estados Unidos. Realmente uma tristeza horrorosa. Um abraço pessoal de São José dos Campos que me deu um presente maravilhoso. Mas o emprego do cara de São José dos Campos não se sobrepõe, para mim, à família dos Clesões. Não se sobrepõe uma questão de hierarquia, de prioridades. Não se sobrepõe ao seu direito fundamental de liberdade. Eu não gostaria de estar na China, onde há emprego para as pessoas, mas em compensação você não tem direito de falar o que você pensa. Eu nem acredito que esse modelo seja sustentável no médio e longo prazo. Porque, como um bom amante da doutrina liberal, eu entendo que a liberdade de expressão é necessária para a liberdade econômica. E que a liberdade econômica acaba ruindo sem a liberdade de expressão. E que a liberdade de expressão é o que garante a inovação. O governador Tarcísio acha que não. E há uma diferença de visão. O brasileiro, no final das contas, tem que decidir o que é mais importante para ele. Eu não acho, por exemplo, que o governador Tarcísio haja como um traidor. Eu não acho. Já falei isso, pode ser inocência da minha parte, mas eu vou dizer que eu tenho elementos para justificar isso. Ora, o governador Tarcísio foi conversar com o presidente. Isso é uma atitude de lealdade. Aconteceu, ele foi direto ao presidente conversar com o presidente leal. Antes de ir ao Gilmar Palusa, o festival do establishment, o governador Tarcísio falou com o presidente. Em todas as reuniões pessoais que o governador Tarcísio teve com o Alexandre de Moraes, o presidente foi informado. Então, eu, por exemplo, não tenho problema pessoal com o Tarcísio. Acho que já repeti aqui várias vezes, como governador, é um ótimo governador. Torço para que se reeleja governador de São Paulo. Terá o meu voto, não meu voto que eu não voto em São Paulo, mas terá o meu apoio, terá meu entusiasmado apoio. Mas tem que parar por aí, porque eu acho que e ele me diz que quer parar por aí. E para iniciativa privada. Mas ele é o candidato predileto do sistema. Ele é querido pelo establishment político. Eu digo, pode ser que eu esteja enganado e que esteja sendo inocente, mas eu vejo gestos de fidelidade do governador Tarcísio junto ao presidente Bolsonaro. O sistema querer o Tarcísio como candidato não implica que o Tarcísio seja um traidor necessariamente. O sistema pode querer que Tarcísio seja candidato e ele pode inclusive dizer, eu não quero e não serei. E vou apoiar quem o presidente Bolsonaro indicar. Postura boa. Agora, nós temos posturas diferentes. É verdade. Eu, particularmente, acredito que nós temos que negociar sim. Mas nós temos que negociar de uma posição de força, como nós estamos agora. E também, Eduardo e eu,
se a gente não conseguir salvar o Brasil, nós estamos dispostos a simplesmente vingá-lo. O Tarcísio não. São posições diferentes. O Brasil tem que escolher qual caminho que quer. Na prática, o que acontece? Eu digo para você, só vai haver solução para o Brasil depois do dia 1º de agosto, quando a tarifa Moraes entrar em vigor e as pessoas finalmente perceberem que a trolha é inevitável. Um oferecimento. Por enquanto, nós estamos na fase da negação dentro do processo de luto. Para quem não sabe, você tem um modelo chamado modelo Kübler-Ross, que tem as 5 fases do luto. Primeiro vem essa, que é a fase da negação, é a fase 1, onde a pessoa se recusa a acreditar na realidade do que aconteceu. A pessoa tem um sentimento de choque, tem a dificuldade de aceitar a situação. É aqui que as pessoas estão hoje dentro do modelo Kübler-Ross. Fase 1 da negação. Daí a negação entra na fase 2, que se transforma em raiva. Aí a raiva pode ser direcionada a si mesmo, pode ser direcionada a outras pessoas, Paulo Figueiredo, do lado do Bolsonaro, até a Deus. Né? É um momento de frustração, um momento de ressentimento. Tipo, quando esses caras perceberem que estão impotentes, que não podem fazer nada, com que tá por vir uma raiva. Aí entra a fase 3, que é a barganha, que é quando a pessoa começa a negociar com a situação, começa a buscar alternativa, solução para reverter a perda. Aí podem surgir as promessas, os planos para tentar mudar o cenário, tipo, achar que dá para resolver essa questão sem responsabilização do Alexandre. Vamos fazer uma comitiva. Tem uma notícia hoje no Jornal Brasileiro dizendo assim, o governo brasileiro estuda pedir ao Trump para reduzir para 30% a tarifa. E essas fases do modelo Kübler-Ross, elas vão acontecendo gradativamente e às vezes simultaneamente, tá? Depois dessa terceira fase, que é a fase da barganha, vem a 4ª fase, que é a fase onde a realidade da perda, da tragédia, ela se torna mais presente. E aí vem uma tristeza, vem um desespero, vem uma desmotivação. A gente vai ver isso do lado deles. Miriam Leitão dizendo, entenda como é bom. Vai ter um período de introspecção, reflexão sobre a vida, quando os caras perceberem que o tic-tac do Paulo Figueiredo é real, que o Trump está vindo atrás deles, vem essa tristeza. E aí depois vem a última fase, que é a fase que a gente precisa chegar. A 5ª fase é a fase da aceitação, onde a pessoa aceita a realidade da derrota e começa a se adaptar a uma vida nova. É um sentimento de compreensão. É o Brasil, quem sabe, né? O Brasil entenda que vai precisar da anistia, que vai ter que se livrar do Alexandre, que vai ter que ter eleições livres e transparentes.